E aí, pessoal que está na batalha dos concursos, presta muita atenção agora, porque a gente vai mergulhar num dos temas mais importantes de qualquer prova, os princípios da administração pública. Vamos nessa? Pois é exatamente esse, pode ter certeza. Não importa se a prova é para nível médio, superior, área fiscal, policial, os princípios da administração pública vão estar lá. Eles são a base de tudo, porque eles ditam como o Estado tem que agir. E o nosso objetivo aqui é exatamente este. A gente não vai só decorar. A gente vai entender a lógica das bancas, como a Sebrasp, a FGV e a FCC montam as questões para separar quem só decorou de quem realmente entendeu o assunto. Antes de partir para qualquer mnemônico, é fundamental entender de verdade o peso que esses princípios têm. Olha só a força dessa citação. Pensa assim: os princípios são como os alicerces de um prédio. Se você mexe na base, a estrutura toda pode cair. É por isso que o Supremo Tribunal Federal considera a violação de um princípio uma coisa tão séria. E essa imagem aqui deixa isso claríssimo. Os princípios são o fundamento. As leis, as normas, tudo isso vem depois e precisa estar de acordo com essa base. Desrespeitar um princípio é como remar contra a maré de todo o sistema de leis do país. Ok, agora que a gente já entendeu a importância disso, vamos para a parte prática. Chegou a hora de desvendar o mnemônico mais famoso dos concursos, uma ferramenta obrigatória para a prova, o famoso LIMP. É isso aí. Limpe legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os 5 princípios que estão lá, escritos, expressos, bem no comecinho do artigo 37 da Constituição. É o nosso ponto de partida. O primeiro L é de legalidade. E aqui, gente, tem que virar uma chavinha na cabeça. Para a administração pública, a lógica é o contrário da nossa. O gestor público não pode fazer tudo que a lei não proíbe. Ele está, digamos, acorrentado à lei. Ele só pode agir se tiver uma autorização legal para isso. Em seguida, o I de impessoalidade. Esse princípio é tipo um tripé. Ele se apoia em 3 ideias. Primeiro, a finalidade tem que ser sempre o interesse público, nunca privado. Segundo, o tratamento tem que ser igual para todo mundo, a tal da isonomia. E terceiro, é proibido usar a máquina pública para se promover. Sabe aquela placa de obra com a foto do político? Então, isso fere a impessoalidade. Chegamos no M de moralidade. E a ideia aqui é simples. Não basta ser legal, tem que parecer honesto. É agir com boa fé, com ética. Um ato pode até seguir a letra fria da lei, mas se for antiético, desonesto, ele fere a moralidade e por isso pode ser anulado. Agora o P, de publicidade. Esse princípio tem 2 funções cruciais. A primeira é dar eficácia, ou seja, fazer o ato valer. A regra geral é que um ato só produz efeitos depois de ser publicado. E a segunda função é a transparência. É a publicidade que permite que a gente fiscalize o que os governantes andam fazendo. E para fechar o nosso LIMP, o E de eficiência. Esse é o caçula, ele foi incluído mais tarde, em 98. Ele representa uma mudança de mentalidade para uma administração mais gerencial. A ideia é fazer mais e melhor, gastando menos. É buscar agilidade, qualidade e a melhor relação de custo-benefício possível. Beleza, para a gente amarrar tudo, essa tabela é ouro puro para a revisão final. Vamos repassar? Legalidade é agir preso à lei. Impessoalidade é tratar todo mundo igual, sem favorecimento. Moralidade é agir com honestidade. Publicidade é transparência. E eficiência é fazer o melhor com menos. Guarde essa imagem mental, ela vai ajudar muito no dia da prova. Certo, mas e na hora do vamos ver como isso cai na prova? A gente pegou um exemplo real e bem recente para dissecar junto. Olha aí, questão da FGV. Eles adoram um caso prático. A situação é a seguinte: uma lei do Estado dá um bônus de 10% da nota para quem mora na cidade do concurso. Parece dar uma boa intenção, certo? Mas, qual o princípio do LIMP essa lei está violando na veia? Pensa naquele tripé que a gente comentou. E aí, matou a charada? O pulo do gato é esse. No momento em que a lei cria uma vantagem para um grupo específico, ela quebra o tratamento igualitário, a isonomia entre todos os candidatos. E isso é uma violação direta do princípio da impessoalidade. É esse tipo de raciocínio que a banca quer ver. Mas, saber o conceito é só o primeiro passo. O segundo e talvez mais importante é não cair nas pegadinhas. E tem uma sobre legalidade que derruba candidato que não está atento. Gente, esse slide aqui é fundamental.
A banca, principalmente a FCC, adora fazer essa confusão. Para nós, cidadãos, vale a regra do tudo que não é proibido é permitido. Mas para o administrador público, a lógica é oposta. Ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou manda ele fazer. São dois mundos completamente diferentes. E aqui vai outra pegadinha clássica. A banca pode afirmar numa questão que um ato, por ser legal, não pode ser anulado. Errado. Como a gente viu, um ato pode seguir todo o roteiro da lei, mas ser totalmente imoral. Pensa na nomeação de um parente sem qualificação nenhuma para um cargo. Mesmo que a lei permita, isso fere a moralidade. E por isso, o ato é inválido e tem que ser anulado. E para a gente fechar com chave de ouro, uma dica final, um conceito que o Sebrasp adora cobrar naquelas questões de certo ou errado. Guarde bem este nome. Autotutela é o poder e também o dever que a administração tem de consertar os próprios erros. E atenção na diferença. Se o ato é ilegal, ela anula. Se o ato é legal, mas deixou de ser conveniente, ela revoga. E o ponto-chave, ela faz isso por conta própria, sem precisar de ordem do juiz. Esse é o resumo da súmula 473 do STF. Se for para levar uma única frase para a prova sobre a legalidade, que seja esta: o administrador público não tem vontade própria. A vontade dele é e sempre será a vontade da lei. Isso resume tudo. Então é isso. Dominar o LIMP é o essencial, é o que garante pontos preciosos. Mas a jornada não para por aqui, certo? E os princípios que não estão escritos, os implícitos, como a supremacia do interesse público, a razoabilidade, eles são o próximo passo para gabaritar de vez. Fica aí o desafio para continuar estudando.